Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean. Espero que você esteja bem de saúde, se cuidando. Em breve estaremos de volta, mas enquanto isso não acontece, hoje a gente procura então dar um fechamento, né, nessa parte inicial de química orgânica, assim podemos chamar, né, parte inicial. Já dizíamos que esse capítulo era um capítulo extremamente longo, então estamos fechando aí as chamadas funções orgânicas. No vídeo da semana passada falamos das últimas funções, então hoje a gente dá um fechamento com alguns exercícios, ok? Então seria para trabalharmos melhor essa questão dos exercícios que a gente então apresenta nesse vídeo de hoje, tá certo? O que faremos é o seguinte, eu vou apresentar mais uma vez todas as funções, desde os hidrocarbonetos até a última função que nós analisamos, e sempre com um ou outro exemplo, né? Não vai dar para falar sobre todos os casos que eu listei aqui no nosso arquivo de PowerPoint, porque senão ficaria um vídeo muito longo, muito extenso, não tem sentido, né? Então, o que faremos é falar rapidamente, assim, passando sobre algumas das substâncias que foram citadas. Então, primeira coisa que a gente não pode perder de vista, a primeira coisa de suma importância nessa parte da matéria, que você precisa reconhecer as chamadas funções orgânicas. Então, na sua telinha surgiu o que a gente na química chama de hidrocarbonetos. Então, o que é um hidrocarbonetos? Nós já definimos aquelas estruturas químicas, estruturas orgânicas formadas exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, né? São vários tipos de hidrocarbonetos, então a cada tipo de hidrocarboneto eu vou ter uma divisão. Essas divisões nós chamamos em sala de alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, aromáticos. Então eu preciso também identificar essas subfunções. Lembrando que a função orgânica é hidrocarboneto, tá? Então, como eu disse, não vai dar para falar de todas as moléculas que eu criei, mas eu procurei colocar um número até excessivo, né, de substâncias, até para que você possa, em casa, com calma, na tranquilidade do seu lar, poder exercitando e fazendo então essa questão da memorização, né? Porque na verdade não deixa de ser uma memorização. A gente precisa olhar para a cara da substância e saber identificar a qual dos grupos, a qual das funções ela pertence, né? Então, como disse, eu coloquei algumas funções e eu vou passo a passo falando da questão da nomenclatura, digamos assim. Então, no primeiro caso já apareceu aí para você o 3-metilpentano. Você pode até achar estranho porque você não consegue enxergar o grupamento metil, né? Mas é uma forma também que a gente usa para representar essas estruturas orgânicas. Esse grupo metil que aqui está, ele está aqui, ó, esse CH3. Então é uma forma mais simples de se representar. Ele foi colocado como se ele estivesse dentro da estrutura, mas não, ele está como ramificação mesmo. Até porque é impossível ter um CH3 dentro da estrutura. Os CH3, você pode observar, eles surgem sempre na extremidade da minha molécula, no início e no fim dela, nunca dentro. Então esse CH3 que está aqui entre parênteses é o próprio grupamento metil. Aí eu numero. Se eu numerar da direita vai ficar aqui, ó, 1, 2 e 3. Correto? Numerando à esquerda também, 1, 2 e 3. Então, ele de qualquer forma está ligado ao carbono de número 3, ficando aí o tal do 3-metilpentano. Correto? O próximo também é uma maneira diferente de se representar. Essa forma aqui é muito usada nos concursos do Enem. Você, terceiro ano que vai fazer Enem esse ano o Enem será confirmado, se Deus quiser. Então, esse cara aí é o nosso heptano. Você vai falar assim, ué, Gil, mas não tem 7 carbonos, só tem 1, 2, 3. Falei, não, filho, aqui você não está vendo aqui um CH2? Essa unidade de CH2 aqui, ela aparece quantas vezes? 5 vezes. Então, são 5 unidades de CH2, em cada extremidade eu tenho um CH3, e vai fazer um total de 7 carbonos. Então, é o nosso heptano, tá certo? Esse outro camaradinha é o 4-metilhexadoisino, 4-fenil, melhor dizendo. Esse fenil apresentei para você, se não me falha a memória, no último encontro nosso, enquanto a gente estava falando lá das funções orgânicas, eu te apresentei o fenil como sendo mais uma ramificação que você precisa conhecer, tá? Então, numerei aqui a partir dessa extremidade, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Né? Entre o carbono 3 e o carbono 4, eu tenho uma ligação tripla.
Então isso é um hexino, né? Isso é um alcino. Então a cadeia, como é formada por 6 carbonos, é um hexino no mero da extremidade mais próximo da insaturação. Tá? Então esse aí seria o 4-fenil-hexa-2-eno, certo? Esse é o nosso isopropil ciclopentano. 1,3 de metilbenzeno, né? Benzeno é uma estrutura importante da química, né? O benzeno é essa estrutura fechada, formada por 6 carbonos, que apresenta esse círculo ao meio, né? Chegamos a falar isso em sala de aula. Esse círculo aqui nada mais é do que a presença de 3 ligações duplas alternadas dentro do meu ciclo. Então é como se eu tivesse uma ligação dupla aqui uma ligação simples, aqui uma ligação dupla, outra ligação simples e outra ligação dupla. Tá? É sempre uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. São 3 ligações duplas e 3 ligações simples dentro dessa estrutura. Esse camarada importante é chamado de hidrocarboneto aromático. Tá? O nome dele é sempre feito em função do benzeno. É desse benzeno que surge, né, a ramificação fenil. Então, lembrar, quando esse desenho aqui for ramificação, eu chamo de fenil. Quando ele for cadeia principal, eu chamo de benzeno. Então, esse cara ficou 1,3-dimetilbenzeno. A questão do meta que surgiu aqui também é uma forma de simplificação. Toda vez que os caras estiverem em posição 1 e 3, eu posso usar o prefixo meta. Então, esse meta é exatamente para indicar a posição 1 e 3, certo? Esse seria o hexa-2,4-dieno, também já falamos sobre isso em sala de aula. Esse aqui seria o hexa-2-eno, né? Então, alguns exemplos de hidrocarbonetos, né? Deixo para você, caso você queira, né? Você me manda um e-mail, eu mando esse arquivo para você em PowerPoint. Você pode trabalhar ele com mais tranquilidade, com mais calma, né? Não precisa ficar pausando o vídeo toda hora. Eu mando esse arquivo para você fazer esse treinamento aí na tranquilidade do seu lar, ok? Hidrocarbonetos. Função aleto, falamos também no encontro passado, é quando você tem a presença de alguém lá da família 7A da tabela periódica, os chamados halogênios, né? Então, esses exemplos que surgem são todos exemplos de aletos, né? Repare que em todo caso vai existir a presença de no mínimo um halogênio, tá? Nomenclatura simples. Primeiro ficou o 5-bromo-hexa-2-ino, né? Numerei a partir dessa extremidade aqui, ó, por conta da presença da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5 bromo, hexa, 2-eno, nenhum mistério. Esse próximo é o 4,3,5-tricloro-benzeno, ele é um aleto. O próximo é o nosso tricloro-metano, são 3 cloros ligados ao grupo metano, certo? O nosso próximo é o 4-bromo-2,3-dimetilhexano. Lembrando que a cadeia principal, né, é sempre a maior sequência, então é esse caminho grandão aqui, ó, é a cadeia principal. Numerei dessa extremidade, então aqui é o carbono de número 1, 2, 3, 4 e assim segue, certo? No próximo eu tenho o 2,4,4-tricloro-penteno, né, numerei dessa extremidade por conta da insaturação. E finalmente eu tenho aí o 1-bromo-2,3-dimetilbutano. Tá? De novo, tá? Esse CH3 que aparece para você aqui, tá? É o nosso grupamento metil aqui, ó. CH3 é o nosso metil. Tem um metil aqui, um outro metil lá embaixo. Como aqui é um CH2, como aqui tem um 2, então tem um CH3 metil que é para baixo e o outro CH3 que segue, tá? Então ficou 1-bromo-2,3-dimetilbutano. Próximo grupo funcional, fenol, muito importante, aparece bastante o grupamento fenol. Lembra quando eu tenho um grupo hidroxila ligado ao anel aromático? Repare que em todos os casos eu vou ter um grupo hidroxila ligado no anel aromático, hidroxila no anel aromático e assim vai, né? Esses caras são todos pertencentes a uma mesma função chamada fenol. Nomenclatura: 3-isopropilfenol, mais uma vez surgiu o meta, né, para indicar a posição 1 e 3. Lembrando que essa hidroxila aqui, a posição dela vai ser sempre posição de número 1. Então aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Então esse grupo aqui, ramificação, é o nosso famoso isopropil. Tá lá no seu caderninho bonitinho. Então esse é o nosso 3-isopropilfenol, ou meta-isopropilfenol, certo? O próximo é o nosso 2-propilfenol. Então, da mesma forma que o meta indica 1,3, esse Ozinho que aparece aí é de orto. Orto-isopropilfenol. Esse orto é exatamente para indicar a ramificação nas posições 1 e 2.
1 e 2 eu uso orto, 1 e 3 eu uso meta, ou simplesmente a letrinha inicial, ok? No próximo é o nosso 3-etilfenol ou meta-etilfenol. Próximo 4-metilfenol ou para-metilfenol, esse P é o para, correto? De novo, para identificar ramificações nas posições 1 e 4, 1 e 4 é para, então ficou para-metilfenol. E finalmente o nosso último 2,5-dimetilfenol. Esse não podemos usar orto, meta e para, porque eu tenho 3 grupos ligados no aromático. Você vai perceber que eu só posso fazer uso desse orto, meta e para quando eu tiver 2 grupos, né, ligados ao aromático. Aí eu posso fazer uso do orto, meta e para, lembrando que não é obrigatório, ok? É mais uma opção que eu estou lhe oferecendo. Próximo grupo funcional, éter. Né? Como é que a gente enxerga um éter? Vai ser o oxigênio ligado a 2 grupos orgânicos, então isso seria um éter. Repare que todos os casos que a gente coloca aí são todos exemplos de éteres, certo? Nomenclatura fizemos semana passada, metoximetano seria a nomenclatura oficial, éter dimetílico, aquela chamada nomenclatura usual, tá? Próximo é o etoxietano ou éter dietílico. A estrutura seguinte é a mesma da anterior, só mudou o formato de escrita, certo? O próximo é o etoxibenzeno, o éter etilfenílico, certo? Metoxipropano ou éter metilpropílico, sempre lembrando, né? A nomenclatura usual, você escreve os grupos em ordem alfabética, metilpropílico, né? Como foi aí no primeiro caso, metilmetílico, né? Como são 2 grupos iguais, né? Eu posso usar o dimetílico. E assim segue. Metoxibutano, nomenclatura oficial, e isopropoxibutano, nomenclatura oficial também, tá? Essa seria então a versão das nomenclaturas aí do nosso éter. Próximo grupo funcional, álcool, importante grupo funcional, a hidroxila ligado a um carbono saturado, você vai ter um álcool. E repare que em todos os casos apresentados são substâncias que pertencem a esse grupo funcional chamado álcool. E aí eu tenho então vários nominhos. Hexan-3-ol, lembra, ol é a terminação. O 3 é para indicar a posição do grupamento hidroxila, certo? Esse próximozinho, 4-metil-heptano-3-ol, né? Mais uma vez, o metil aparece aqui meio que escondido, tá vendo? Ó, o 3 aqui, beleza? Esse OH está ligado a esse carboninho aqui. Então ele está no primeiro, no segundo e no terceiro carbono. Então 3-ol e um caso metil no carbono de número 4. Tá? Então o CH3 pendurado aqui embaixo, a hidroxila pendurado aqui embaixo, ok? Você pode até, caso queira, escrever no papel, você vai ver que o nome vai ficar exatamente como esse que aparece para você. 4-metil-heptano-3-ol. O próximo é o mais famoso, é o etanol, né? O álcool aí, nesses momentos de pandemia, muito se fala em álcool gel, então álcool utilizado para a produção de álcool gel é o nosso etanol ou álcool etílico. O próximo é o metanol ou álcool metílico. Próximo, 3-etilpentano-2-ol. 3,3,4-trimetil-hexanol. Repare que aqui não foi colocada a posição da hidroxila, exatamente porque ela se encontra no primeiro carbono. Então você pode aqui omitir o número 1, né? Ficaria hexan 1-ol. Esse 1 eu posso omitir e escrever apenas hexanol, ok? Álcool. Após temos cetonas, também já trabalhamos. Cetona é quando você tem um dupla O ligado a 2 grupos orgânicos, né? Terminação ona. Repara aí, todos os casos eu vou ter um C dupla oxigênio, tá? Nomenclatura do primeiro é a nossa propanona, né? Essa é que nós vulgarmente chamamos de acetona, seria a menor das cetonas. Então esse termo acetona é o termo dado a essa estrutura que apareceu aí para você, nome oficial propanona. O próximo é o nosso 3-metilpentano-2-ona. Reparou? O mesmo procedimento. Você indica lá a posição da ramificação, o número da cadeia principal, né, se a ligação é simples ou dupla, então an, in, e finalmente a terminação, né, que no caso aqui é ona, foi dada para você aqui em cima, né, então ficou o pentano-2-ona, ok? Lembrando que nesse caso a cadeia principal é essa cadeia que desce, né, exatamente porque eu tenho aqui a maior sequência de átomos de carbono. Muito bem, pentano-3-ona, 3-metil-ciclohexanona, certo? E o nosso fenilpropanona. Beleza? Todos exemplos de cetona. Após aldeído,
Então, aldeídos é quando eu tenho sempre na extremidade, sempre numa das pontinhas, eu vou ter um carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com hidrogênio. Então, esse grupo aqui é o grupo que caracteriza todos os aldeídos. Aqui é da forma simplificada, ok? Ó, forma simplificada reduzida, e aqui é a forma que normalmente nós usamos. Esse é um aldeído. Repare que eu tenho aí aldeídos em todos os casos, né? Terminação AL, não tem problema. Propanal, prop, an e AL, que é a nossa terminação. O próximo já apareceu de forma reduzida, butanal. 3-metilpenteno 3-en-al, né? Então, de novo, aqui esse en é porque a estrutura possui uma ligação dupla entre o terceiro e o quarto carbono. Aí eu uso aqui, minto, entre o segundo e o terceiro carbono. Então eu uso aqui um 2-en, terminação al. Ele é um aldeído, ok? Aldeído que possui uma ligação dupla, mas ele é um aldeído. Próximo, 3,3-de-metilpentanal, 3-etilpentanal e 4-etilhexanal, certo? Todos exemplos de aldeídos. Ácido carboxílico, né, muito semelhante a um aldeído, muita gente confunde. A diferença é que no aldeído é ligação simples com hidrogênio, nessa parte aqui, ó, é ligação simples com hidrogênio, aqui é uma ligação simples com hidroxila, OH. Essa é a diferença entre um ácido carboxílico e um aldeído. Eis os exemplos de ácidos carboxílicos, lembrando que a terminação é óico, tá certo? Então o primeiro é o nosso ácido etanóico, tá? Talvez o mais famoso deles, esse é o ácido acético. Esse acético vem de acetum, do latim, significa azedo, é a substância química utilizada para a fabricação de vinagre. Então esse acético vem de acetum, tá? Muito usado esse prefixo grego, tá certo? Então ficou o ácido etanóico como nomenclatura oficial. O próximo é o nosso ácido metanóico, o ácido fórmico, né? Alusão aí à formiga, já comentamos no vídeo anterior. A formiga ela libera o ácido fórmico, que dá aquela sensação de ardência e tal. Ácido butanóico, ácido metilpropandióico, já estou aqui fazendo uso de alguns conceitos que faríamos em sala, como aqui o ácido carboxílico ele aparece nas duas extremidades, ó. Então eu uso aqui o di para indicar que é o ácido nas duas extremidades da minha molécula, perfeito? Ácido benzoico, ácido 3,4-de-metilpentanóico, ácido octanóico, já que surge mais uma novidade, sempre trazendo novidades para você. Repare que essa cadeia aqui, aparentemente, ela tem 1, 2, 3 carbonos, né? Seria o que a gente pensa. Mas não, isso aqui, quando eu coloco entre colchetes esse fragmento e coloco um 6 aqui embaixo, estou dizendo que isso aqui aparece 6 vezes. Então, conta comigo. Aqui eu tenho 6 fragmentos iguais a esse, com mais um aqui 7, com mais um aqui 8. Então, a minha cadeia ela possui um total de 8 átomos de carbono. Então, é o nosso ácido octanóico, tá? Novidade, tudo bem? Éster, éster, né? Éster é derivado do éter, do ácido carboxílico. Éster derivado do ácido carboxílico. Falamos sobre isso quando apresentamos, né? Que aqui a gente tira aqui o hidrogênio do ácido e adiciona mais um carbono aqui, ó. Aí ele vira então um éster. Nomenclatura, eu coloquei para você aqui, talvez seja uma nomenclatura um pouquinho mais difícil de você entender. Então repare, todos são ésteres. O primeiro ficou o butanoato de metila, né? O segundo ficou o hexanoato de etila, né? Esse próximo aqui, que de repente para ficar mais fácil você entender, lembrar, recordar, né? É o nosso metanoato de metila. Eu tenho aqui, ó, repare comigo, ó, um carbono nessa parte que seria a parte derivada do ácido e um carbono na parte que entrou substituindo o hidrogênio. Então ficou o metanoato de metila, segundo aqui as regrinhas que nós apresentamos no encontro anterior. Esse é a mesma coisinha, repare comigo aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos nessa parte derivada do ácido, então é o tal do etanóico, vira etanoato, e são 2 carbonos, então etanoato de etila seria o nome dele, tá vendo? Etanoato de etila. Fazendo uso daquele prefixo grego, né, que indica azedo e tal, eu posso usar acetato de etila. Também é muito comum usarmos esse termo acetato para indicar 2 carbonos, acetato de etila. Lembrando, vale a pena ressaltar que esses ésteres, nós já falamos no encontro anterior, eles são muito utilizados para a fabricação de substâncias que
promovem gosto e cheiro de frutas, né? São os famosos aromatizantes, tá? Propanoato de propila. E vamos então à nossa primeira função nitrogenada, que nós chamamos aqui de amida. Então, a amida é quando eu tenho lá no final da cadeia o tal do C-O e o NH2. C-O, NH2, isso é uma amida, né? Então, a nomenclatura, repara aí, todos são exemplos de amida. A nomenclatura é aquela que nós já vimos, né? 3,3-metilbutanamida ou butanoamida, nenhum problema, tu pode colocar um ozinho aqui no final que não acarreta erro na estrutura. Esse but é para indicar 4 carbonos, AN para indicar ligação simples e amida é a própria terminação. Alguns colocam um ozinho aqui entre o N e o A, ficando butanoamida, nenhum problema, certo? 4-etil-hexan 5N, 4-etil-hexa-5N-amida, ou seja, 4-etil, que na posição 4 é ter um grupo etil aqui, certo? Entre o carbono 5 e o carbono 6 eu tenho uma ligação dupla, então eu coloco 5N e a terminação amida. 4-etil-hexa-5N-amida seria o nome oficial dessa estrutura. N-etil-metilbutanamida, ou seja, falamos sobre isso no vídeo anterior. Aqui a dificuldade é que o nosso grupo, nossa radical, digamos assim, ele não está ligado na parte lateral da cadeia, e sim ligado ao nitrogênio. Então esse N que aparece aqui é como se fosse uma numeração. Então ficou N-etil-metilbutanamida. Beleza? Última estrutura, etanamida ou acetanamida. Ainda temos mais umzinho aqui, que é o nosso 3-fenilbutanamida, ok? Pega isso com calma quando você estiver estudando, vai tentar fazer um por um. Eu sei que assim, com a velocidade que eu estou apresentando aqui, fica quase impossível, mas você vai pegando um por um, vai analisando o que está sendo colocado, você vai ver que não é tão complexo quanto você imagina. N-etil-metilpropanamida e finalmente o N-fenilmetilpentanamida, seria o nome dessa estrutura, correto? E por fim, a nossa última função, que é uma função também nitrogenada, que é as nossas aminas. Apresentamos também no vídeo anterior. Então, eis exemplos de aminas. Então, o primeiro seria a nossa fenilamina, certo? O próximo, o nosso trietilamina, trimetilamina, próximo, pentan 3-amina, 3-metilbutanamina, etil-dimetilamina, né? Repare aqui, ó, eu tenho um grupamento etil aqui e 2 grupos metil em cada ponto, então, dimetil e um etil aqui na pontinha. Escrevo em ordem alfabética, né? Segundo a ordem lá das nomenclaturas IUPAC. Muito bem. E aí, com fim, a gente fecha. Então, eu fiz essa apresentação inicial só para você recordar, mas eu queria exatamente chegar nessa ponta, que é isso que normalmente se cobra mais. Não fique tão preocupado com a nomenclatura. Esse seria talvez o foco principal, que seria você identificar as funções orgânicas. Então, o que faremos? Eu criei aqui tipo um checklist, né? Eu coloquei todas as funções orgânicas que nós trabalhamos aqui à esquerda. À direita eu coloquei aí uma substância orgânica, no caso a epinefrina, e a gente vai tentar então identificar quais são as funções orgânicas presentes nessa estrutura. Então a gente vai assim, ó, repare à sua esquerda, aleto, temos aleto? X não, ou seja, não temos aleto. Então essa estrutura orgânica ela não possui a função aleto. Aí o próximo, fenol, temos fenol? Você observou que surgem aqui, ó, 2 círculos, exatamente para identificar que esses 2 grupos aqui pertencem à função fenol. Isso aqui é um fenol, isso aqui também é um fenol, correto? Aí, olhando lá de novo à esquerda, éter temos? Não, éter não temos. Álcool temos? Sim, aí surgiu aqui um círculo. Esse grupamento aqui indica função orgânica álcool. Mas já então pode ter mais de uma? Sim, falamos sobre isso. Uma determinada substância orgânica ela pode ter várias funções orgânicas. Então, para isso que a gente está brincando aí com esse checklist. Álcool temos? Já falamos o álcool, cetona não temos. Aldeído não. Ácido carboxílico também não. Éster também não. Amida não. E amina sim. Então, a amina aqui, ó, é o nitrogênio ligado a 2 grupos orgânicos sem o oxigênio, ok? A diferença entre a amina e a amida é que a amida tem o dupla O e a amina não tem oxigênio. Então, esse grupo aqui é um grupo amino. Então, essa
substância orgânica, a epinefrina, ela possui os grupos, as funções fenol, álcool e amina. Muito bem. E assim faremos para outros, né? Então, de novo, quando você estiver estudando, você vai devagarzinho e vai aí tentando identificar os grupos funcionais. Então, mais uma vez, o haleto não temos, fenol não temos, éter não, álcool não, cetona não temos, aldeído não, ácido carboxílico, sim, esse grupo aqui é um ácido carboxílico, certo? Éster, sim, esse grupo aqui é um éster, certo? Amida, sim, esse grupo aqui é um grupo amida. E amina, que seria esse último grupo aqui, tá? Então, essa substância, o aspartame, né, ele possui o ácido carboxílico, éster, amida e amina. Tudo bem? E assim faremos. Vitamina C. Tá? Então, ó, haleto não, fenol não, éter não, álcool, apareceu para você, cetona, minto álcool 2 vezes no caso, né? Cetona não, aldeído não, ácido carboxílico não, éster, surgiu aí um éster para você, amida não e amina não. Então a vitamina C ela possui apenas as funções, né? Éster, certo? E álcool. Muito bem. Haleto, então colesterol, haleto não temos, fenol não, éter também não, álcool, surgiu um álcool para você aí embaixo, cetona não temos, aldeído também não, ácido carboxílico não temos, éster não, amida não e amina também não. Então, o colesterol é uma substância orgânica que possui apenas uma única função orgânica, que é o álcool, certo? Muito bem, mais uma funçãozinha, mais uma substância orgânica. Haleto não temos, fenol, né? No caso, sempre 2 vezes o fenol, né? Tanto de baixo quanto de cima. Éter não temos, álcool, cetona não temos, aldeído não, ácido carboxílico não, éster não, amida não e amina surgiu aí. Então essa substância ela tem álcool, fenol e amina. Muito bem. De novo, aí já é um exercício, né, de vestibular, PUC Rio de Janeiro 2007. Então ele vai fazer aí a apresentação de uma determinada substância orgânica, dizendo aí que é um aminoácido essencial, fenilamina. E aí ele vai perguntar quais são os grupos funcionais. Então, esse tipo de questão é a questão que importa. Tá vendo? É um tipo de questão muito cobrado nos exercícios. Ele pede exatamente para que você saiba identificar os grupos funcionais. Então, eu pensando em você, eu coloquei aí, ó, esse grupinho aí tem o ácido orgânico, o ácido carboxílico, é um ácido orgânico, né? E uma amina primária. Então, coloquei aí, ó, esse é o ácido, tá bom? E esse aqui é nosso grupo amino. Amina ou amino, tanto faz, certo? Muito bem. Para o nosso próximo exercício, é a morfina. Então, a morfina, ela possui, né, amina, éter e fenol. E aí eu fui, então, identificando para você onde é que você vai encontrar cada uma das funções orgânicas, tá bom? Coloquei lá direitinho para você. Ó. Bom, próximo exercício eu tenho aí a zingerona. A zingerona, ela tem, de novo, alguns grupos funcionais e eu já seleciono para você aqui. A resposta é cetona, éter e fenol. Então, cetona, éter e fenol. Agora eu não vou identificar, vou pedir para que você, em casa, com mais tranquilidade, consiga identificar onde que está a cetona, onde que está o éter e onde é que está o grupamento fenol, certo? De novo, uma outra substância, né, mais uma vez com alguns grupos funcionais. Eu apresento aí para você a resposta, tá? E deixo para que você depois então faça a identificação. É bom que você faça essa relação. Resposta tá aí, tudo bem, já te dei a resposta, mas vai lá na molécula. Procure identificar onde é que cada grupo funcional se encontra na molécula oferecida, tá? Mesma coisa, a função que não está presente em nenhuma dessas estruturas então as estruturas não apresentam o grupo álcool. Então, de novo, vai lá no primeiro. O primeiro tem quais grupos? Aí identifica. O segundo tem quais grupos funcionais, tal. E você vai perceber que todas as funções orgânicas, a única que não aparece aí das listadas é o nosso álcool. Certo? Mais uma vez aí, mais um grupo funcional. Certo? Vai identificando. E, finalmente, o nosso acebutolol. O acebutolol mais uma molécula orgânica. Repare o tamanho dela, cheia de estruturas. Mas o que realmente importa
é a questão da função orgânica. Então essa substância química ela tem amida, cetona, éter, álcool e amina. São os 4 grupos, 5, amida, cetona, éter, álcool e amina. 5 grupos funcionais. Eu peço então para que você vá na molécula e circule, né? Procure identificar onde é que você encontra aí cada estrutura, ok? Meu amigo, minha amiga, com isso então a gente fecha essa parte bem longa que fala das funções orgânicas. Então, mais uma vez, caso você queira esse arquivo em PowerPoint, para que você possa aí dar uma olhada com mais calma na sua casa, por favor, você me manda um e-mail. Meu e-mail apareceu lá no slide inicial, né? Então você me manda um e-mail, professor, por favor, Jean, manda para mim, tal, e eu então anexo esse arquivo e mando para você, tá bom, meu amigo, minha amiga? Morrendo de saudade, fiquem com Deus, saúde e paz, e a gente então se vê num próximo vídeo.